Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Clara e hoje eu vou explicar sobre a Convenção Nacional. Se você chegou no canal agora, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores sobre iluminismo e a primeira fase para você entender um pouco melhor do conteúdo. Então, bora lá. Bom, agora eu vou explicar os principais acontecimentos dessa segunda fase. A Assembleia Legislativa ela foi dissolvida e uma nova Assembleia foi formada, a Convenção Nacional. E ela foi formada a partir de eleições feitas com base no sufrágio universal masculino. E ela era composta pelos grupos jacobinos, girondinos, planície ou pântano e cordilheiros. Eu não sei falar direito o que é em francês, mas dá para entender o conteúdo. Os jacobinos, eles representavam a pequena burguesia e os sans-culottes, que eram trabalhadores urbanos. Sentavam-se à esquerda da parte alta da Assembleia e eram influenciados por Rousseau. Eles defendiam também uma sociedade igualitária e as ideias iluministas. Já os girondinos representavam os interesses da alta burguesia e dos nobres liberais, e eles sentavam-se à direita na Assembleia. Agora, os planícies ou pântanos, como você quiser chamar, eles eram um setor mais radical. Eles não tinham uma posição política definida, mas sentavam-se ao centro na parte baixa da Assembleia. Os cordilheiros eram republicanos ligados ao sans-culottes que defendiam mudanças na sociedade, e seus líderes eram Danton e Marat. Por total pressão jacobina e da população parisiense, o rei Luís XVI foi acusado de traição e executado na guilhotina. E logo a Maria Antonieta também foi guilhotinada. Esse fato fez com que uma coligação fosse formada por países defensores do antigo regime para combater a França. Aí no interior da convenção, a influência jacobina vai crescer e os principais líderes jacobinos foram presos. Nesse mesmo ano, a convenção ela criou um órgão que era responsável pela segurança interna da França, que era conhecido como Comitê da Salvação Pública, que reorganizou o exército, derrotou a coligação feita pelos países a favor do antigo regime e derrotou líderes jacobinos como Robespierre. Eles derrotaram os opositores, os prendendo e os executando. Esse período ficou conhecido como o Terror e eu já vou explicar o porquê. Gente, estima-se que entre setembro de 1793 e julho de 1994, mais de 300 mil pessoas foram presas e cerca de 17 mil foram executadas na guilhotina. Então, só imagina, era literalmente o terror. E aí, nessa época, o Tribunal Revolucionário foi criado, que era um órgão que julgava os condenados de traição, e houve uma grande perseguição jacobina, que fez com que os jacobinos perdessem apoio dos sans-culottes e outros grupos. Mas, por outro lado, os jacobinos aboliram a escravidão nas colônias francesas, aprovaram o sufrágio universal masculino, confiscaram terras nobres e emigradas para distribuir a camponeses pobres, consolidaram o ideal iluminista de liberdade e igualdade perante a lei e instituíram o ensino primário laico, obrigatório e público para todos. E aí a gente acaba com a segunda fase da Revolução Francesa, a Convenção Nacional. A terceira fase da Revolução Francesa é sobre o diretório. Durante essa terceira fase, os setores burgueses ricos queriam acabar com o congelamento dos preços, com as execuções e com a mobilização popular para assim administrar os seus negócios com tranquilidade. Só que não vai ser tão fácil, porque os girondinos montaram um golpe e expulsaram os jacobinos da convenção. Assim, a burguesia moderada reassumiu o poder e a participação do povo na condução do Estado francês chegou ao fim. Esse governo perseguiu, prendeu e até executou opositores, como, por exemplo, o líder Robespierre. Além disso, os girondinos liberaram os preços, anularam as leis sociais e dissolveram clubes políticos. Um novo governo foi formado em 1795 por 5 deputados e uma nova Constituição foi elaborada.
Essa Constituição restabeleceu o voto censitário e a liberdade econômica foi consagrada. Porém, o diretório não conseguiu garantir a estabilidade pela burguesia, por 3 principais motivos. O primeiro, a inflação alta. Segundo, a desorganização na cobrança de impostos, o que resultou no esvaziamento dos cofres públicos. E o terceiro motivo, a moeda francesa estava desvalorizada. E aí, essa crise econômica resultou em constantes revoltas nas camadas populares de partidários jacobinos e de antigos monarquistas. Descontente com a situação, a burguesia apoiou um golpe para que Napoleão Bonaparte assumisse o poder. Esse golpe ocorreu no dia 10 de novembro de 1799, que no calendário da Revolução era o dia 18 de Brumário, por isso, 18 de Brumário. E aí, nesse golpe, o diretório foi extinto e o consulado foi iniciado, começando uma nova fase política na França. E aí, a gente termina a nossa Revolução Francesa. Mas calma que o vídeo ainda não acabou. Para muitos, a Revolução Francesa era uma grande esperança. Porém, ela deixou um gosto de desilusão amargo para outras pessoas. Nela, os mais importantes dirigentes da Revolução foram assassinados ou guilhotinados. O dramaturgo George Büchner, eu não sei falar direito quem é alemão, escreveu sobre a Revolução Francesa as seguintes palavras: a Revolução é como Saturno. Ela devora os próprios filhos. Então é com essa frase reflexiva que eu finalizo o vídeo de hoje. Em breve será postado um vídeo sobre a Era Napoleônica. E eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês conseguiram aprender com esse vídeo, deixem o seu like e se inscrevam aí no canal para ajudar a gente. Obrigada!